Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13/8, a gente inicia mais um dia de aula e hoje nós vamos trabalhar o quê? Língua portuguesa. Quinta-feira a gente trabalha língua portuguesa. Então, eu trouxe para vocês aqui o nosso conteúdo. No nosso conteúdo vamos trabalhar receitas. E aí, ó, páginas 5, 6 e 7. Vamos começar? Lá no nosso livro, o Amorico, nós temos o nosso conteúdo. Ó, essa página aqui, tá? E eu trouxe aqui para vocês, ó. Lembrando que a gente fez a massinha segunda-feira. Quem fez já a massinha em casa? Quem tentou fazer a massinha em casa? Levanta a mão aí que eu quero ver. Só isso de gente? Ah, não acredito. Gente, como assim? Eu preparei a aula para vocês fazerem massinha e só isso fez? Ah, não. Faz aí, tenta fazer a massinha e mostra para mim, tá? Manda imagem para mim que eu quero ver vocês fazendo essas massinhas. Então, falando sobre massinha, a gente vai continuar com o nosso conteúdo. E aí a gente tem o item 2 do nosso exercício. Qual é? Nós começamos o item 1, que era fazer a massinha, não foi isso? Lá, observe a imagem do texto, papapá, e aí a gente fez a massinha. A gente observou a massinha e em seguida a gente fez a massinha, não foi isso? Então, agora a gente vem para uma outra parte da nossa atividade, que é sobre o que trata esse texto. Sua hipótese estava correta? Eu pergunto a vocês, do que o nosso texto está falando? O que esse texto aqui, ó, quando fala o texto, está se referindo a isso aqui, ó. O que vocês acham que isso aqui e isso aqui significa? A gente está falando de uma receita. E aí, esse texto conta a história da massa de modelar ou ele ensina a fazer massa de modelar? Ele ensinou, não foi isso? Então, você vai copiar a sua resposta lá na linha, do jeitinho que tá. Então, eu quero falar para vocês sobre receita. A receita, ela é o quê? Ela tá nos dizendo, é uma forma de dizer o que nós devemos fazer. Porque quando eu digo assim, vou fazer um bolo, se eu não sei fazer o bolo de cabeça, quando eu digo de cabeça, eu quero me referir a quê? A quantidade de produtos que eu vou colocar, de itens que eu vou colocar na minha receita, na minha vasilha. A quantidade de cada, o nome de cada item, a quantidade de cada item, a sequência. Lembra que a gente trabalhou sequência? O que é sequência? É um passo a passo, tudo aquilo que vai acontecer, né, após o primeiro passo, após a primeira situação. Então, na receita, é uma forma de nos guiar para a gente saber o que nós devemos fazer. E aí a tia Ana trouxe, ó, você leu uma receita que ensina a preparar massa de modelar. É isso ou não foi? Foi, né? Tia Ana foi lendo para vocês e vocês foram acompanhando em casa o que é que nós deveríamos fazer. Não foi isso? Tia Ana foi fazendo, foi mostrando e vocês foram acompanhando a leitura. Então, olha só, uma receita é isso. Uma receita que ensina a preparar massinha de modelar. Aí a gente tem o item 4 aí, ó. Nesse texto há uma imagem escrita. O que é mostrado na primeira imagem? Todos os objetos, né? Ó, os objetos necessários para produzir massa de modelar. É isso que aparece na primeira imagem? Tia Ana, aonde está essa primeira imagem? Aqui, meus amores, ó, mais uma vez. Primeira imagem, segunda imagem, não é isso? Ó a imagem aqui para vocês.
Essa imagem aqui é a primeira imagem que vocês viram. Ó, os ingredientes que serão usados na receita. É isso que apresenta? Apresenta os itens e a quantidade? Sim ou não? Sim, não é isso? O que são ingredientes? É uma pergunta pessoal. Vocês têm que me dizer o que é e vão escrever aí no livro mesmo. O que pode ser ingredientes? É algo que a gente utiliza para preparo, para o preparo. Na verdade, ingrediente faz parte de algum preparo. Não interessa o qual. Por exemplo, se eu vou fazer, deixa eu pensar aqui rapidinho, uma coisa que não tem. Fazer cimento para fazer o reboco da casa. Eu vou precisar dos ingredientes. Qual é o ingrediente? Vou precisar de cimento, de areia e de água para poder fazer aquela mistura e poder levantar ou arrumar uma parede. Então, a gente chama aquilo de ingrediente, certo? Vamos seguir. C. Marque os ingredientes que aparecem na primeira imagem dessa receita. Então, quais são os objetos que aparecem? Quais são os ingredientes que aparecem? Farinha de trigo, sal, óleo, corante, colher, água. Eu quero saber quais são os ingredientes. Não é objetos, é ingredientes. D. O que foi usado para medir a quantidade de cada ingrediente? Não é o que a tia Ana usou, é o que está no livro. Você vai marcar aí. Observe a sequência das imagens da receita e responda as questões a seguir. A. Que ingrediente foi colocado depois da farinha de trigo? Vocês lembram? Que ingrediente foi colocado depois do sal? E a água foi usada para diluir qual ingrediente? Então você vai responder, tenta lembrar aí tudo que a gente fez. E aí nós temos o... Geralmente, receitas são textos estruturados em duas partes, ingredientes e o modo de fazer. Quando você tem uma caixinha de bolo, nós temos lá todos os ingredientes que você vai precisar para fazer o bolo. E logo em seguida a gente tem o modo a fazer. O modo a fazer é o passo a passo, ele está te ensinando. Quando a tia Ana leu o que a gente ia utilizar, nós estávamos falando do ingrediente. A partir do momento que a tia Ana começa a misturar as coisas, a gente está seguindo uma sequência. E essa sequência a gente chama também de modo de fazer. Presta atenção. E aí a gente tem as atividades seguintes. Qual é a função da primeira parte da receita que aparece na primeira imagem? O que você acha que qual é essa função? Ela serve, para você conhecer os itens e já ir montando e preparando e deixando organizado o que você vai precisar. B. Segunda parte da receita corresponde às demais imagens? Como assim? Segunda parte da receita que corresponde às demais imagens. O que ela quer dizer? É o passo a passo, meus amores. É o que? A gente reuniu todos os ingredientes e depois a gente começou a desenvolver, a sequência, o passo a passo. O que vem antes disso? Agora fiz isso, vou fazer isso. Então a gente chama de passo a passo. E aí eu tenho, o item 7. De acordo com o texto, onde os ingredientes devem ser colocados? Aonde vocês devem colocar esses ingredientes? Em uma panela? Em uma janela? Ou em uma tigela? Olha aí a leitura. Leitura com sílabas simples. Vamos ler. Panela, janela ou tigela? Qual das três você vai utilizar? 8, item 8. No item 8 tá assim, No texto são indicadas ações
que devem ser realizadas para o preparo da massinha. Marque as que você leu. Ou seja, você vai ver o passo a passo. Vamos lá. Misture. Apareceu lá na nossa receita, no passo a passo? Misturar? Apareceu ou não apareceu? Sim, né? Fez parte do processo. Separar. A gente tinha alguma coisa para separar? Não, então a gente não vai fazer. Divida ou divida. Tinha essa palavra? Não. Coloque. Tinha essa palavra? Não. Acrescente. Tinha? Não. E amasse? Sim. Então, lembrando um pouquinho, né, do que a gente falou na nossa receita segunda-feira, a gente tem apenas 2 palavrinhas que foram utilizadas na nossa receita. A gente não utilizou separe e nem divida, nem coloque e nem acrescente. A gente não utilizou, certo? Você vai marcar apenas as atividades, os itens que foram referentes ao que a gente usou, certinho? É isso. Nossa aula de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam uma massinha, tá bom? Tia Ana fica ansiosa esperando vocês aí, o registro das atividades que vocês fazem em casa. Um beijo bem carinhoso, ó. Fiquem com Deus. Tchau. E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês, tá bom? A gente está dando início aqui ao 3º bimestre, tá bom? 13/8/2020. O que é que o professor vai falar aqui para vocês? Sobre o futsal, né? Mais conhecido como futebol, mas futebol não é, porque futebol é de campo. Eu vou falar do futsal, tá bom? Vou falar sobre o futsal para vocês. Aí eu venho trazendo aqui algumas imagens e preciso falar para vocês sobre a história, sobre fundamentos e regras. Eu vou começar com vocês falando sobre um pouco da história do futsal no mundo e no Brasil. Beleza, garotada? Para vocês estarem entendendo um pouco aí, para estar conversando sobre isso os pais de vocês. Então tá, o futsal no mundo. Olha a bola aí que eu fiz para vocês verem, a quadra de futsal, tá certo? O futsal no mundo, ele foi criado aonde? Montevidéu. Aonde? No Uruguai. Tá? Se vocês puderem estar gravando aí, podem estar gravando. Você que está escrevendo, escreve. Tá? No ano de 1933. E foi criado pelo quê? Pelo professor de educação física, sabia? Tá? O futsal no mundo, gravem aí para vocês entenderem. Foi criado em 1933, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, por um professor de educação física, tá bom? Tá, e ele veio para o Brasil em que ano, professor? Já ele veio para o Brasil no ano de 1935. E no Brasil foi conhecido como futebol de salão, que hoje é o futsal, tá certo? Já em 1954 foi fundada a sua primeira federação brasileira aqui no Brasil, tá? De quê? De futebol de salão. Atualmente hoje ela é conhecida como Federação de Futebol de Salão no estado do Rio de Janeiro. Então, para vocês entenderem, que ela veio para o Brasil em 1935, só que em 1954 que foi fundada essa federação. Para quê? Para ter validade, para ter campeonato, competições no Brasil. E essa federação veio para onde? Veio para a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, tá bom? Então tá, só para vocês entenderem um pouco. Eu falei aqui sobre a história do futsal no mundo e no Brasil. Então vocês vão anotando aí e vão também vendo, gravando a imagem do que eu vou estar cobrando para vocês na plataforma, tá? Que é interessante falar sobre isso, porque o futsal foi criado em que ano? 1933. Que cidade? Montevidéu, no Uruguai. Quem foi que criou? Um professor de educação física. E já no Brasil, ele veio em que ano? Em 1935. E chamava o quê? Futebol de salão.
E já em 1954 foi fundado o que, professor? A federação. Em que cidade? Rio de Janeiro, tá bom? E aqui eu vou trazendo mais coisas para vocês sobre os fundamentos que eu vou falar. Ó, passe, como se dá o passe com a esquerda, com a direita. O drible, como você passa pelo jogador. O cabeceio, que é bem interessante e importante, como fazer gol de cabeça, para não se machucar. O chute, como que eu chuto no gol, professor? Como eu vou fazer esse gol? Como finalizo, né? Também é interessante, todos os fundamentos. E o principal, recepção, que é dizer, ao mesmo domínio e recepção, é a mesma coisa, tá? Como eu vou dominar a bola. O domínio é o seguinte, vou falar só um pouco do domínio aqui para a gente poder encerrar e na próxima aula dar continuidade. O domínio e recepção, ele é de acordo com a coordenação motora de cada aluno. Tem aluno que já nasce com um dom de uma habilidade incrível de dominar, chutar. Outros têm que aprender, tá entendendo? Então, esse é a base onde a gente vai poder compreender o que é recepção e domínio. É de acordo com a coordenação motora de cada aluno. Cada criança tem uma maneira de receber. Tem criança que chuta com a esquerda, chuta com a direita e assim vai. E uma imagem bem grande do jogador conduzindo a bola, que eu trouxe aqui para vocês estar dando uma olhada. E outros, aí ó, fazendo fundamento, correndo com a bola, chutando a bola, entendeu? Então, o melhor jogador do Brasil, o Falcão. Então, assim, é muita coisa que eu tenho para avisar para vocês nessas aulas. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu falei. Dúvida, é só entrar na plataforma. Atividade de educação física, de avaliação, é básica, é isso que eu estou passando aqui para vocês. E a cada aula, cada gravação, eu vou estar passando conteúdo novo. E o fundamento do para você estar entendendo o que é futsal. A diferença do futsal e do futebol de salão. Eu não estou falando do futebol de campo. Gravem aí, é futsal. Beleza? Por aqui eu fico, até a próxima aula. Valeu, garotada!